o grito inicial do grupo modernista, assim, o grito público inicial organizado, se dá num almoço no Belvedere Trianon, na Avenida Paulista, onde hoje está o prédio do MASP, em janeiro de 21, um ano, portanto, antes da realização da semana, em homenagem ao Menotti Del Picchia, que tinha publicado um livro chamado As Máscaras. E nesse almoço está todo mundo de São Paulo, políticos, literatos, o grupo modernista, os que criticavam o modernismo, a nata de São Paulo estava lá no almoço. Pode dizer com certeza que a Semana de Arte Moderna de 22 é um dos eventos culturais mais comentados do Brasil no século XX. Foi esse momento no qual se concretizou uma série de críticas que os modernistas vinham fazendo à cultura brasileira e, sobretudo, a semana simboliza um momento de atualização cultural. Em termos assim, de história da literatura brasileira, eu diria que a gente teve duas grandes datas, né? Uma foi em 1881, quando Machado de Assis publica as Memórias Póstumas de Brás Cubas, publica o texto do Alienista em folhetins, a Luísa Azevedo publica O Mulato, e aquilo foi uma revolução nas letras brasileiras. E depois de 1881, o grande ano, e esse teve um evento, né, um evento que mobilizou a imprensa em São Paulo, que teve uma repercussão depois nacional, sem dúvida nenhuma, foi a Semana de 22. Sobretudo nas duas primeiras décadas do século XX, São Paulo passou por uma série de transformações muito grandes, mas como foram também muito aceleradas, foram muito rápidas. Vivia uma população, no qual se juntou uma população muito desigual e também muito diversificada. Era uma cidade que, entre a modernidade e a tradição, estavam ali em um contato, às vezes, até bastante tenso. Em 1870, a população era coisa de 50 mil, perto de 50 mil. Por volta do ano de 1920, São Paulo tinha 500, 600 mil habitantes, quer dizer, um crescimento espantoso. A economia do café vai dar condições materiais para essas transformações todas da cidade. Tinha imigrantes que vinham tanto como trabalhadores, mão de obra nessa agricultura. E você tem também esse casamento do imigrante que vem aqui, que fica rico, que tem uma indústria, mas ele não tem a tradição, ele não tem um sobrenome, e acaba fazendo alguns casamentos, né, para unir o capital do imigrante sem história aqui no Brasil com as famílias tradicionais. E isso tudo é o que o Mário de Andrade definiu muito bem numa imagem que São Paulo era uma roupa de arlequim. E a capa do Paulo Esther Desvairada, desenhada pelo Guilherme de Almeida, com um monte de losangos, cada losango de uma cor, cada retalho era de uma qualidade de tecido, né? Desde o tecido mais barato até o tecido mais caro, né? Então, São Paulo era aquilo tudo. E foi essa situação de São Paulo que criou as condições para todo esse movimento de transformação nas artes, de ruptura. Por que a semana não aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é algo que sempre se comenta? Tem um poeta, o Murilo Araújo, que ele era mineiro, mas ele vivia no Rio de Janeiro, e ele manteve um contato muito grande com os modernistas de São Paulo. Ele fala que em São Paulo aconteceu uma espécie de ruptura, como se fosse uma revolução mesmo no mundo das artes, da literatura. Enquanto no Rio de Janeiro, que era um cenário muito mais desenvolvido culturalmente, muito mais efervescente, houve uma espécie de evolução. O Mário de Andrade, por exemplo, tem um texto na Claxon que ele comenta sobre a pianolatria de São Paulo. São Paulo era a terra só dos pianos, então você não tinha outra instrumento, outra arte musical desenvolvida, era o piano, só tocava esse instrumento. Então isso acabava, o pianolatria, o panesianismo acabavam criando um cenário muito enrijecido. Então, por isso que acabou tendo essa espécie de ruptura. A ideia inicial do Di Cavalcanti era fazer uma reunião dos artistas, né, daquele grupo, para que pudesse expor suas obras, para que pudessem ler seus textos, exatamente naquele espaço, que era o espaço da livraria O Livro. Quando Di Cavalcanti estava fazendo uma exposição dos fantoches da meia-noite, é que o Graça Aranha, que tinha acabado de voltar da Europa,
se encontra com o de Cavalcanti e toma contato com o grupo modernista e põe o grupo modernista em contato com a figura do Paulo Prado. O Paulo Prado era da família, né? Prado era a maior produtora de café e trabalhava também com carne bovina, aproveitou muito a guerra para exportar café, exportar carne congelada. E o Graça Aranha era o representante da família Prado nos negócios na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. E ele volta, e ele tinha inclusive um caso, né? Um caso com a irmã do Paulo Prado. Isso tudo acabou sendo fundamental para realizar a semana no Teatro Municipal, porque os Jovens Modernistas não tinham cacife para fazer o evento no Teatro Municipal. Provavelmente a semana não teria a repercussão que acabou tendo se ela acontecesse pelo próprio grupinho lá na livraria. A ligação do Graça Aranha com o Paulo Prado e como que esses acontecimentos se desenrolaram no espaço de 2 meses, 3 meses, nem sempre é muito comentado. Então isso tudo, você fazendo uma pesquisa nos jornais, você vai encontrar muito material sobre essa situação toda. A ponto da dona Nazaré, que é a irmã do Paulo Prado, que era a amante do Graça Aranha, ter dado uma entrevista publicada em jornal, nos anos 40, dizendo: eu sou responsável pela Semana de Arte Moderna. Se não fosse eu, não teria a Semana de Arte Moderna. Vários dos artistas e dos escritores que participaram da Semana de Arte Moderna, há algum tempo que eles já vinham buscando caminhos, eles já vinham propondo críticas, eles já tentavam encontrar uma alternativa para o que era o padrão das artes e da literatura brasileira. E foi justamente esse contato com as vanguardas que acabou indicando um caminho que eles poderiam seguir, obviamente que não copiar, mas criar a partir disso, fazer o seu próprio caminho a partir disso. Os opositores do modernismo, eles gastaram muita tinta comentando essa relação dos modernistas com as vanguardas europeias. A contribuição que a vanguarda deu para esses artistas foi que ela permitiu que eles olhassem sua própria cultura e sua própria sociedade com outros olhos. E isso é uma coisa que não acontece só no campo da arte, isso acontece em qualquer campo da vida, né? É exatamente o elemento diverso, aquilo que é diferente, quando a gente se depara com isso, que a gente cria uma forma diferente de olhar para nós mesmos. No campo da literatura, o futurismo realmente foi o movimento que causou maior impacto, né? A ponto deles mesmo se chamarem ora de futuristas, ora não. O Oswald de Andrade tinha uma dificuldade terrível de fazer um verso metrificado, né? Fazer rima e tal. E ele vai para Paris em 1912 e ele assiste lá a apresentação de poesia, que a gente podia chamar assim de futurista ou moderna, né? E ele ficou empolgadíssimo. Ele voltou para o Brasil achando que ele ia poder fazer poesia. Porque o que ele viu lá em Paris e que o assombrou é que os poetas modernos estavam fazendo poesia de verso livre. Nas artes plásticas, você tem uma influência muito grande do expressionismo, né? Porque o expressionismo ele rompeu com tudo aquilo que se entendia por representação da realidade, né? E tanto que a primeira exposição que o Lazar Segal fez no Brasil, de passagem em 13, ele tinha alguma coisa que ele aprendeu na Alemanha, já no início do expressionismo, que o pessoal aqui no Brasil não entendia como expressionismo, entendia como pós-impressionismo. A Anita Malfatti, também, ela vai para a Alemanha primeiro, depois ela volta no início da guerra, vai para os Estados Unidos e volta na exposição famosa, né, de final de 17, e apresentando suas telas expressionistas. O Monteiro Lobato, quando critica a Anita Malfatti, fala que ela estava fazendo impressionismo, quer dizer, o pessoal no Brasil nem tinha noção ainda do que era o expressionismo. No caso dos opositores do modernismo, por um lado você teve críticos que beiravam um reacionarismo muito forte, que não aceitavam qualquer mudança, se sentiam ameaçados pelas novidades que apareciam e tratavam o modernismo sempre de uma forma muito jocosa, uma forma depreciativa, muitas vezes até preconceituosa. Por outro lado, você tem alguns críticos que percebiam a necessidade de uma atualização cultural, a necessidade de mudanças, de inovar no campo cultural,
mas que não achavam que a arte moderna era o caminho a se seguir para fazer isso. Esse último é o caso do Monteiro Lobato, né? Que ele acaba até sendo um personagem que perpassa o livro do começo ao fim, ele está todo momento lá. E por isso até que ele manteve uma relação sempre muito ambivalente com os modernistas. Se ele criticou a exposição da Anita Malfatti em 17 e 18, né, de dezembro de 17 a janeiro de 18, ele, por outro lado, ele endossou a arte do Victor Brecheret, que era um outro artista emblemático dos modernistas. Ele publicou romances do Oswald de Andrade, de quem ele era muito próximo, era amigo, e do Menotti Del Pique. E ambos esses livros tiveram a capa feita pela Anita Malfatti. Mas, por outro lado, ele não quis publicar A Polícia Desvarada e nem os Poemas do Ritmo Dissoluto, que é um livro do Manuel Bandeira. Ele, por vezes, ele exagerava nas palavras, ele cometia excessos, ele tinha na crítica dele um costume de querer ditar muito qual devia ser o gosto do público. Mas nada disso significa que aquela crítica que ele fez deve ser desconsiderada. Pelo contrário, ela tem que ser entendida naquele momento. Os modernistas levavam muito em conta as opiniões do Monteiro Lobato. A semana ela foi organizada por esse grupo que era muito heterogêneo, mas foi um grupo que soube se unir por objetivos comuns. Soube defender, por exemplo, os artistas que eles julgavam emblemáticos, como a Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, o Victor Brecheret. Mas nada disso impede que fosse um grupo que tivesse suas diferenças internas. E muitas vezes essas diferenças internas geravam debates, geravam até desavenças. A partir de 24, você começa a ter muitas definições na cultura brasileira, na política brasileira. Qual era o país que queria se defender? Qual era a imagem de país? Então você tem tanto um nacionalismo um pouco mais crítico, e você tem também grupos que defendiam o nacionalismo bem ufanista, o próprio Macunaíma do Mário de Andrade, o movimento Pau-Brasil, o movimento da antropofagia do Oswald de Andrade, são exemplos de uma visão de Brasil, de um Brasil mais primitivo. O Oswald de Andrade se refere ao índio do Zé de Alencar como índio vestido para o carnaval, né? Que é um índio europeizado. Então você tem o momento que grupos vão, e até politicamente mais à esquerda, mais à direita. O Oswald de Andrade, quando conhece a Pagu, a Patrícia Galvão, ele é levado ao Partido Comunista, quer dizer, ele passa a ter uma militância mais à esquerda. O Mário de Andrade é um dos fundadores do Partido Democrático aqui, junto com a família Prado, né, com uma certa oligarquia paulistana. É nesse momento que se dá a grande ruptura do Mário de Andrade com o Oswald de Andrade, né? E esse momento é um momento tão diverso, a partir do meados de 1924, que nós paramos o livro, porque aí é um outro livro. A grande virtude do livro é ser uma pesquisa de fôlego, é ser uma obra grande, que junta várias questões ligadas à Semana de Arte Moderna, ao período anterior, à própria semana e aos efeitos imediatos dela, e conseguir colocar tudo isso numa única obra. Demos muito destaque para personagens que normalmente são tidos como secundários na história da semana, mas que tiveram uma contribuição muito grande. Não só personagens secundários, como alguns textos que muitas vezes acabam sendo só citados ou muitas vezes nem são citados. A semana, ela, apesar de ser o título do livro, na verdade tem um capítulo só sobre a semana, porque a semana foi a grande festa, né? A semana foi o grande evento. Mas tudo que foi de fato relevante foi construído antes da Semana de Arte Moderna. E algumas coisas também relevantes aconteceram depois da Semana de Arte Moderna, como, por exemplo, a publicação da Claxon, que foi uma revista fundamental. Nós começamos o trabalho de pesquisa em 1909, exatamente quando chegam ao Brasil as primeiras notícias sobre a publicação do Manifesto Futurista do Marinetti. Então a gente vem carregando por 11, 12 anos esse processo, que a gente acha que é muito importante, exatamente essa noção do processo, para chegar na grande festa que foi a semana de fevereiro de 22. Não só no nosso livro, mas como em qualquer obra. A iconografia ela nunca é só uma ilustração. Ela nunca está lá só para reproduzir a pintura que é citada ou o retrato do autor que escreveu o livro ou a capa do livro. Ela é documentação histórica, ela é fonte de pesquisa. Então, por isso que a gente fez questão de colocar, de reproduzir em alguns momentos, páginas de revistas, a foto da própria revista, dos textos que nós estamos citando, porque isso é documentação.
Gostaria de ressaltar um aspecto que para nós foi fundamental, que é a pesquisa nas fontes primárias. Nós pesquisamos muito os jornais, as revistas da época, não só em busca da iconografia, mas também em busca de artigos que os modernistas publicavam na imprensa, os críticos dos modernistas também publicavam na imprensa. Há uma série de acontecimentos relativos ao modernismo, à semana, que acabaram sendo um pouco mistificados, alguns se transformaram até em certas lendas. E a gente foi, nessas fontes primárias, buscar a correta versão. Eu acho que o mais importante é que a Semana de Arte Moderna, passados 100 anos, depois de tudo que já foi falado, já foi dito sobre ela, a Semana de Arte Moderna se tornou um marco incontornável, como a gente falou. Você pode gostar dela ou não, você pode achar que foi importante ou não, mas é um marco que tem que ser discutido. Eu acho que o livro, a gente gostaria que os leitores estivessem com a leitura, se ficassem instigados a repensar um pouco a cultura e a sociedade brasileira, assim como fizeram esses personagens há 100 anos atrás. Eu acho que isso é o mais importante.